Um bom exemplo desse jogo livre, né, seria esse trechinho aqui do Dom Casmurro do Machado de Assis, por exemplo, onde ele diz o seguinte: tudo se pode meter nos livros omissos, ou seja, nos livros que pecam por omissão, né, ou não falam tudo que deveriam falar, de acordo com ele, né, enfim. Eu, quando leio algum desta casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então, que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas que eu não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares. Né? É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. Né? Então é interessante porque nesse sentido você pode começar a pensar também que todo livro é falho, porque ele nunca vai falar tudo, ele nunca vai dizer tudo que é necessário ser dito, né? Mesmo dentro daquele assunto que ele escolhe para dizer e tal. Então, sempre há uma falta, né? Como a gente já falou em outras aulas, né? A literatura nasce de uma falta para suprir essa falta, mas nunca consegue suprir, né? De forma absoluta. Então, essa falta é constitutiva da literatura e, de certa forma, cada livro, todo poema, todo romance, ou se vocês quiserem extrapolar, todo filme, né? Toda obra de arte, todo quadro, toda obra de arquitetura, enfim, toda sinfonia, né? Ela sempre vai falar muito, ela vai entregar muito, mas ela também não vai entregar tudo. Então, alguma coisa vai faltar, né? Então, se você mantém esse jogo livre, né? Ou seja, se você se permite, enquanto leitor, criar também, né? Você, de certa forma, não está reduzindo o sentido àquilo que você acredita que seja aquele sentido que o autor quis dar, né? Então, o que você mantém é esse jogo da significação em aberto, né? Então, os suplementos, né, ou esses acréscimos de sentido, ou essa interpretação, que seria a sua interpretação, ela também participa dessa criação e, portanto, toda leitura é um pouco escrita também, né? Então, aí já dá um pouquinho para entender o que seria uma leitura crítica, né? Porque a leitura crítica é aquela que sabe que não tem tanto problema assim eu acrescentar algumas coisas naquilo que eu li, né? Então, toda leitura é um pouco escrita, assim como toda escrita, claro, ela vem de uma leitura e ela é também leitura num certo sentido, né? Tem um trechinho do Iser nesse livro aqui do Jogo do Texto, que é também interessante, que ele diz o seguinte, né, sobre essa questão do jogo e da criação, da interpretação. Os autores jogam com os leitores e o texto é o campo do jogo, né? Então seria esse tabuleiro, esse ringue, no caso de um videogame, né? Aquele espaço onde o jogo acontece, né? Então ele vê um pouco o texto como esse espaço, como esse campo do jogo, como o campo de futebol, por exemplo, enfim. Como o texto é ficcional, ele há de ser concebido não como realidade, mas como se fosse realidade, né? Então, ao se expor a si mesma, essa ficcionalidade do texto ficcional, ela assinala que tudo é tão só de ser considerado, tudo deve ser considerado, como se fosse o que parece ser. Ou seja, ser tomado como jogo, ser tomado como uma ficção, ser tomado como uma espécie de brincadeira, né? Ou de cenário, de invenção, de inventividade, para que o jogo aconteça da melhor maneira possível, né? Então, é claro que na poesia acontece um pouco diferente, né? Mas esse como se também funciona, só que não no plano exatamente da ficção, mas no plano da metáfora, tá? Então, na literatura, né? O leitor tem que brincar, né? A partir dessa ideia de como se, né? Então tudo né, num texto ficcional, ou tudo deve ser tratado como se fosse aquilo que ele parece ser, o que ele finge ser. Então você tem que jogar o jogo, né? Não adianta, por exemplo, entrar no livro e falar, não, isso é tudo mentira, isso é tudo ficcional, isso não aconteceria e tal, né? Então é interessante que o leitor, a primeira jogada do leitor é essa, é entrar no jogo da ficção, no jogo da ficcionalidade, né?
no jogo da imaginação, principalmente na ficção, tá? Então, essa ideia do como se ajuda um pouco a gente a pensar naquilo que alguns teóricos chamam da virtualização do texto, né? Então, todo texto, de certa forma, ele é um pouco virtual, porque ele só se concretiza durante a leitura, né? Então, durante a leitura, eu parto dessa virtualidade, né, ou dessa potencialidade e concretizo de alguma forma esse objeto, né, que na verdade a princípio é apenas virtual, né? É como se, de certa forma, eu conseguisse, talvez não o texto inteiro, né, mas algumas partes dele eu conseguisse concretizar um pouco da minha maneira, um pouco da forma como já está lá mesmo dado, né, enfim. Então, o trabalho da leitura, né, de acordo com essa perspectiva, é que a partir de uma certa linearidade inicial, né, que é as frases, né, que de certa forma acontecem de forma linear, né, uma depois da outra e tal. Então, eu tenho uma certa linearidade que o leitor vai cortar, vai amarrotar, vai costurar de novo, né? Inclusive a palavra texto, né, também tem um pouco na origem da palavra a ideia de tecido. O texto é tecido, de certa forma ele é costurado pelo autor, mas quando o leitor lê, ele também costura. Então, de certa forma, é como se ele desdobrasse esse sentido, não desvelasse, né? Porque desvelar é encontrar, é tirar o véu, né? Encontrar uma verdade ou um significado oculto que estaria ali dentro, escondido, né? A ideia não é exatamente essa, a ideia é desdobrar o sentido. Então, eu tenho ali um tecido e vou talvez bordar em cima, puxar algumas linhas mais do que outras, enfim. Tudo isso para dizer, né, como eu já disse um pouco antes, que o espaço do sentido, ou o sentido em si, né, ele não pré-existe à leitura, então ele não está lá no texto, ele não está pronto, acabado no texto, ele é construído durante a leitura. Então, durante a leitura, eu escrevo, de certa forma, aquilo que ela significa para mim, tá? Uma outra coisa interessante também é que não é só o sentido que é construído durante a leitura, né? Outra coisa que é construída durante a leitura somos nós mesmos enquanto leitores, né? Porque o leitor, de certa forma, é uma soma de todas as leituras que ele já fez. E por leituras, né, entendam não só leituras literárias, leituras do mundo, né? Leituras de tudo que acontece com a gente, cada experiência que a gente vive, de certa forma a gente tenta interpretar, ou seja, tenta ler, né, o que significa aquilo, o que aquilo significa para a gente. Isso é lido e escrito e reescrito ao longo de toda a vida, né? Então, o texto, nesse sentido, ele é uma espécie de interface ou de ponte sempre, né, entre nós e os outros, né? Então, o nosso universo particular, ele é construído de uma série, a partir de uma série de leituras, de uma série de interpretações do mundo, não só literárias. Claro que quem lê, né, tem uma coisa a mais que ele leu, né? Mas assim, outras pessoas, de uma maneira geral, leem o mundo, as experiências de vida, por exemplo, músicas, arquitetura, as ruas da cidade, etc, né? Então, se você é um consumidor de arte ou de literatura, você vai ter ainda outros artefatos para ler, para interpretar além daqueles que normalmente existem na vida cotidiana, né? No nosso caso da sociedade hipermediática, as redes sociais, os filmes, as novelas, as propagandas, né? A publicidade gera um tanto de textos infinitos, né? O jornalismo. Então, se você pegar texto como um objeto interpretável, tudo é texto, né? Até a forma como alguém se veste é texto. Então, a gente está o tempo inteiro lendo, interpretando e pegando daquilo que a gente lê e interpreta aquilo que é interessante para a gente, né? Fazendo como o Machado de Assis diz, né? Não só lendo e conhecendo o sentido daquilo que está lá, mas também daquilo que não está em cada texto, né? Então, se o texto é uma ponte entre nós e o mundo, né, a cada vez que eu leio, seja um texto literário, sejam outros textos, eu me reorganizo de certa forma, me reconstruo, né? Eu me constituo enquanto sujeito mais ou menos capaz de compreender
as mais variadas coisas que existem no mundo. Então, quanto mais eu leio, mais eu conheço sobre o mundo, tá? Não necessariamente textos literários, né? Viajar, por exemplo, é uma forma de ler, né? Porque você vai e viaja contra outras culturas, outras formas de viver. Então, de certa forma, você está lendo um livro, né? O livro daquela outra cultura. Você vê outra arquitetura, outras formas de pintar, de fazer esculturas, outras formas de se vestir, outras formas de rezar, enfim. Então, qualquer experiência, né, na verdade, ela vai ser uma experiência interpretável, ou seja, vai ser um texto, né? E aí, cada texto, durante a leitura, durante o tempo presente da leitura, ele vai, de certa forma, ser reorganizado pelo leitor, mas esse texto também vai reorganizar o leitor. Então, é como se o leitor escrevesse o texto, como eu já falei, ele lê e escreve ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também ele se lê e se escreve. Essa talvez seja a característica mais interessante da leitura, porque de certa forma ela nos constitui, né? Ao ler, ao interpretar, como eu uso muito do que eu sou para ler e para entender aquele texto, acaba que aquele texto é reescrito por mim mesmo, mas ele também me afeta de alguma forma e eu, às vezes, eu tenho que me mexer, me transformar, de certa forma, quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos, para que eu dê conta daquele texto. Para dar conta do texto, eu me transformo, né? E acaba que a cada leitura essas transformações vão se somando, né? Às vezes vão se anulando também. O que eu aprendi num texto pode afetar o que eu aprendi no outro e inclusive acabar com aquilo que eu aprendi no outro, né? Então eu desaprendo um texto com o outro, né? Um texto nega o outro ou bate de frente com o outro e eu tenho que lidar com aquilo de alguma maneira, enfim. Então, todo indivíduo, né, toda pessoa no mundo, né, ela vai ser escrita, de certa forma, por todo o conjunto de experiências que ela viveu, inclusive experiências de leitura, né? Então, a gente tem que pensar a leitura como uma experiência de vida que pode ser, evidentemente, mais ou menos intensa, mais ou menos dramática, mais ou menos forte, mas ela vai constituir esse sujeito e ele vai, e isso é permanente, né? Até o momento da morte, nós estamos nos transformando a partir de todas as leituras que a gente vai fazendo, né? E leituras não apenas literárias, mas também cinematográficas, arquitetônicas, leituras, por exemplo, de comportamento, né, de alguma pessoa que você acabou de conhecer, você tenta interpretar, né, escrever aquela pessoa, ler e escrever aquela pessoa da sua maneira. Por isso que é muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, você não me conhece. Não, conheço sim, você é assim, você é assado. Não, você está muito errado, eu não tenho nada disso que você está pensando que eu sou, né? Então, quer dizer, você construiu uma pessoa ali um pouco diferente do que a pessoa realmente é, mas justamente porque você leu aquela pessoa e escreveu, né? Você interferiu sobre ela, ou seja, você suplementou aquela coisa do significado, do sentido como um suplemento. Você suplementou, você acrescentou coisas ali naquela pessoa que não necessariamente existiam, né? Então esse trabalho de leitura ele é permanente, né? Ele é contínuo, ele é intermitente, eu diria, né? Ele é transformador, né? E ele, de certa forma, ele está o tempo inteiro afetando e sendo afetado por nós. Então ele nos afeta, nos transforma, mas ele também é afetado por nós, né? Porque a gente interfere no sentido daquele texto a partir daquilo que a gente é, tá? Bom, a gente na sexta-feira pode discutir um pouco mais aprofundadamente essas questões, que não são fáceis, né? São sutis, são complexas, mas é porque justamente o processo de leitura, que também é um processo de escrita, né? Na verdade são dois processos indissociáveis, ele nada mais é do que nós mesmos, né? Então nós somos seres interpretativos, né? Nós comunicamos o tempo todo. Tudo no ser humano é comunicação e é construção de sentido. Portanto, a literatura é um elemento entre vários, né? Que realizam, né? Essa construção de sentido, inclusive no plano da subjetividade, ok? É isso.